Boa noite. Boa noite, queridas. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Ver tantos rostinhos conhecidos, conhecer novos rostos e estar aqui nessa conferência linda. Sempre falo isso para a Mai, para as meninas, eu sou fã de carteirinha da Purples. E que honra poder estar aqui nessa noite, podendo falar sobre a palavra para mulheres que estão tão sedentas pelo Senhor. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Prisca Mendonça, casada com o Luiz, sou mãe do Azaf, que deve estar por aí, causando em algum canto. Sou formada em teologia, sou fundadora do Teologia para Mulheres e tenho servido nessa área de ensino para as mulheres. E eu fiquei com a missão de falar com vocês sobre liturgia do ordinário, que é um tema que eu amo, porque esse tema, há alguns anos, ele caiu no meu colo e ele foi transformador para mim. Num momento da minha vida em que a minha rotina era tão engessada e eu amava o Senhor, estudava teologia, mas eu não conseguia trazer essa teologia para a minha vida ordinária. Então, entender essa liturgia transformou a minha vida e eu espero que vocês saiam daqui encorajadas, desejando viver essa liturgia na vida de vocês. E eu quero começar com uma pergunta. Quem aqui ama a sexta-feira? Quem gosta de sextar aí? Bastante gente, né? O famoso sextou. E como é que vocês lidam com a segunda-feira? Chega a segunda-feira, dá um sentimento de ai, lá vamos nós para mais uma semana, mais uma segunda. Geralmente é assim, né? A gente sai do domingo, ali o culto, aquele renovo, e você fala assim, ai, lá vou eu para minha vida secular, segunda-feira. Lá vou eu aguentar. Gente, sabe, ai, gente que não é o povo de Deus, gente que eu não queria tratar, lá vou eu cuidar da casa, botar ordem, que domingo a gente descansa, aí segunda-feira a bagunça está lá, olá, esperando a gente, né? Mas a gente geralmente tem dificuldade com a rotina. A gente olha para a nossa rotina e a gente vê ela como se fosse uma coisa que, ai, poxa vida, rotina. A gente não gosta, a gente até costuma dizer assim, ai, a gente tem que fazer algo para o relacionamento não cair na rotina, como se a rotina fosse algo ruim. Mas eu quero mostrar para você que a rotina não é uma coisa ruim em si mesma, tá? Nós somos criadas para adoração e para repetição. O nosso tédio não tem a ver, na verdade, com a repetição em si, porque a repetição é uma coisa muito boa. Quando a gente pega a nossa Bíblia ali, lá no comecinho em Gênesis, a gente já vê um padrão de repetição. A gente vê lá, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E Ele está sempre repetindo. E Deus falou, e Deus fez, e Deus assim, e Deus criou. Está sempre repetindo algo. Deus é um Deus que ama a repetição. A repetição não é o problema da sua vida. Não é o que torna a sua vida chata, enfadonha, ter que fazer a mesma coisa. O problema é o pecado do nosso coração. Porque a repetição é uma coisa boa, Deus gosta da repetição. E a gente vê isso desde o início da criação. A repetição é o pecado que faz com que a repetição pareça ser uma coisa chata, uma coisa enfadonha. Tem uma frase que eu amo, do Chesterton, que diz, Deus exulta na monotonia. Se você nunca leu esse livro, Ortodoxia, do Chesterton, não é um livro fácil de ler, mas é um livro que traz muitos insights. E ele fala que Deus exulta na monotonia, e ele diz assim que as crianças, elas têm esse espírito que nos lembra muito o espírito de Deus, porque as crianças sempre querem de novo e de novo, né? Quem tem filho aí sabe. Você gira ele uma vez, ele quer que você gire de novo, de novo. Eles não se cansam. Aí o Chesterton diz que, nesse sentido, Deus é mais parecido com uma criança do que com nós, que somos velhos. Porque Deus exulta na repetição. Deus, todos os dias, diz de novo, nasça de novo o sol, se ponha de novo o sol. Deus não se cansa, Ele continua se divertindo, exultando na repetição e exultando na monotonia. E nós, por sermos velhos, achamos tudo muito chato. Então, essa frase, Deus exulta na monotonia, é um convite, inclusive, para que nós tenhamos um coração de criança e desejarmos a repetição, não nos cansarmos. Então, a gente vê esse padrão de repetição, de processo lá em Gênesis. Embora Deus tenha sido extremamente criativo, literalmente,
ele também foi muito processual, né? A Maeli fala que ela gosta de processos, né? Então, Deus foi muito processual ali na criação, mas ao mesmo tempo ele foi dinâmico, ele foi criativo, e ele estabeleceu coisas que deveriam se repetir até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos ele estabeleceu aquelas repetições, porque ele exulta na monotonia. E é por isso que o sol sempre nasce no céu e não no mar. É por isso que a chuva sempre vem de cima e não de baixo. É por isso que se você plantar uma macieira, você pode ter certeza que você vai colher uma maçã e não um maracujá. É por isso que a grama continua sendo verde e não roxa. Porque Deus se alegra na repetição, Ele quer que seja sempre do mesmo jeito. E isso não é um problema, pelo contrário. É uma graça, nos dá previsibilidade. Imagina se cada dia fosse uma surpresa e o teu cérebro tivesse que se acostumar com um novo padrão. Se cada dia você acordasse e não soubesse se o sol sairia ou seria o sol ou seria a lua. Se a chuva seria água ou seria fogo. Imagina se cada dia desce na cabeça de Deus, deixa eu fazer uma coisinha diferente, aqui hoje vai chover fogo. Imagina, seria assustador, né? Então, Deus nos ama tanto que Ele criou rotina, previsibilidade para o nosso bem, para que nós tivéssemos um padrão ao qual esperar. Então, Deus exulta nisso. Quando a gente vai para Êxodo, para Levítico, para Números, para Deuteronômio, toda a Bíblia a gente vê repetição. Talvez você que já tentou, né, já leu o Pentateuco ali, você chega lá em Números, em Levítico, você fala assim, meu Deus, para que tanta repetição, Senhor? Já entendi que o sacrifício tem que ser assim. Mas está lá, vez após vez, após vez, porque Deus ama a repetição. E nós, como criaturas de Deus, precisamos da repetição para que nós aprendamos. As repetições são muito importantes na nossa vida. Deus exulta na repetição. E a gente vai no Novo Testamento. E a gente vê Jesus estabelecendo um sacramento, a ceia. E ele diz, façam isso em memória de mim, vez após vez. Ele não diz assim, uma vez vocês fazem só o pão, uma vez vocês fazem pão e água, aí depois faz vinho, pão e vinho, aí vocês vão variando. Não, sempre assim, em memória de mim, porque Deus exulta na monotonia. Ele não se cansa. A repetição é uma coisa boa. Então, Deus não se incomoda com a repetição. Mas por que nós nos incomodamos? O que eu quero fazer você pensar é que o problema não está na rotina. O problema não está na repetição. E por mais que você ache a sua rotina enfadonha, cansativa, talvez você pense assim, nossa, se cada dia da minha vida tivesse uma novidade, uma coisa nova, uma coisa diferente, a minha vida seria melhor, ela seria mais divertida, eu seria mais feliz. Mas deixa eu te dizer, ainda que todo dia a sua rotina fosse diferente, você continuaria sentindo esse pesar, esse cansaço, porque o problema não é a rotina. Prova disso é que quando a gente viaja, é tão gostoso, né? A novidade, aquela coisa, uau, estou num lugar diferente, comendo comida diferente, tal. Mas aí passa um tempo, aquilo, já deu, né? Vontade de voltar para minha casa, para minha vida, para minha segunda-feira. Por quê? Porque o nosso coração, ele sente falta disso, porque nós fomos criados para essa rotina, fomos criados para esses padrões. Então, deixa eu te dizer, se a sua vida fosse uma novidade diariamente, você não seria mais feliz, porque o problema não está na sua rotina, mas no seu coração, e é o nosso coração que a gente precisa tratar. É o nosso coração que a gente precisa alinhar a palavra de Deus para que a gente possa, então, viver uma rotina, viver uma liturgia na nossa vida ordinária. A rotina é uma bênção, porque foi Deus quem criou a rotina. Ele nos criou dentro de uma rotina. Primeiro, Ele estabeleceu um padrão criacional, e dentro desse padrão, Ele nos colocou ali, com uma rotina a ser seguida. Ele disse para Adão, você vai trabalhar e vai descansar. Você vai cultivar e você vai guardar. Ele não disse, faça o que você quiser, seja livre. O mundo diz para nós que a verdadeira felicidade, a verdadeira plenitude está em você fazer o que você quiser. E aí hoje, né, no auge das redes sociais, você vai ouvir, você tem que ter liberdade geográfica, financeira. E quando você tiver todas essas liberdades, aí sim você vai ser feliz. Como se o romper da rotina fosse redentivo. Fosse lá fora, fora da rotina.
o grande segredo, o segredo da felicidade. Mas não é isso que nós vemos. O que faz você, então, detestar a sua rotina não é a rotina em si, mas o pecado do seu coração. Mas calma. Eu não quero simplesmente jogar aqui a bomba e dizer, ó, seu coração está errado e pronto, durma com esse barulho, boa noite, tchau. Não. Eu quero trazer uma boa nova para você. Quero trazer essa compreensão que foi transformadora na minha vida e que eu creio que será na vida de vocês também. A Tish Warren, no livro Liturgia do Ordinário, ela trouxe essa perspectiva de que a liturgia do ordinário é você enxergar toda a sua vida como um culto e uma adoração a Deus, e não como algo à parte de Deus. Sabe aquela coisa de, poxa, domingo eu estou fazendo as coisas de Deus, quando eu estou na igreja eu estou fazendo as coisas de Deus, mas segunda-feira, aí é o mundo secular, é a minha vida secular, é o meu trabalho secular, é o que a gente costuma dizer, né? Então, o trabalho espiritual é aquele que está no templo, e o secular é aquele que está fora do templo. Sendo assim, a gente não vê muita importância em lavar louça, em cuidar da casa, em cuidar de filho, em você entregar um projeto, entregar alguma coisa no seu emprego, na sua faculdade. E aí o que acontece? Muitas vezes você é excelente na igreja, mas medíocre em todo o resto. Medíocre em tudo aquilo que você faz fora do ambiente de igreja, tudo aquilo que você considera não ser espiritual. Mas a liturgia do ordinário nos ensina que tudo o que nós fazemos é espiritual. Que não existe essa dicotomia de que isso aqui é de Deus e isso aqui não é de Deus, é do mundo. Né? São as coisas do mundo, não. Tudo é de Deus porque nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Então, quando nós entendemos isso, a nossa rotina deixa de ser algo chato e sem propósito. E nós passamos a viver a nossa de segunda a sexta, sábado e domingo, como um culto a Deus. Em tudo aquilo que nós fazemos, enxergando o propósito, enxergando que Deus está ali conosco, que Deus se importa com a forma como eu cuido das coisas de Deus, porque nós somos mordomos de Deus. Tudo que nós temos, na verdade, não nos pertence. Nós temos um empréstimo que o Senhor colocou nas nossas mãos e que nós vamos prestar contas. E se tudo é de Deus, inclusive o meu emprego, e talvez aquele emprego que ai, meu Deus, lá vai eu para mais um dia nesse emprego fatídico que eu detesto. Mas foi Deus quem deu também. E Deus é digno de ser glorificado nesse emprego. Ou seja, quando eu estou ali trabalhando, eu não estou trabalhando para o meu chefe. Eu estou prestando um culto a Deus. Porque quem me empregou foi Deus. Porque foi para Deus que eu pedi o emprego. Eu orei para Ele. Então, o meu trabalho é para Deus. O que eu faço, o que eu cozinho, tudo aquilo que envolve a minha vida deve ser encarado como um culto a Deus e Ele é digno disso. Então, as nossas repetições, queridas, elas moldam, elas criam liturgias ou rituais que se transformam em hábitos. Tudo aquilo que você faz repetidamente está moldando quem você é. Por isso que as repetições são coisas boas. A repetição é necessária, porque ela é formativa, ela está formando quem nós estamos nos tornando. O que você faz no seu corpo está moldando quem você está se tornando. Quer você perceba isso ou não. E isso é um fato muito importante. Se o que eu estou fazendo repetidamente está moldando o meu ser espiritual, será que essas repetições realmente são repetições que estão glorificando a Deus? Se todos os dias de manhã eu acordo e a primeira coisa que eu faço é pegar no meu celular, e isso está me moldando, está gerando uma forma de ser, está me tornando um tipo de pessoa, será que esse é o tipo de pessoa que Deus quer que eu seja? Se gritar é um padrão, é um hábito frequente em mim, isso com certeza está formando algo em mim, está formando em mim um tipo de pessoa. Será que é o tipo de pessoa que eu quero ser? Que Deus quer que eu seja? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz, glorifiquem a Deus no corpo. E eu amo o fato de Paulo dizer isso, porque se Paulo tivesse escrito assim, glorifiquem a Deus no espírito, a gente falaria, é isso mesmo. Ah, é verdade, isso é muito espiritual, glorificar a Deus no espírito. Mas não, Paulo disse, no corpo. Nesse corpo aqui, porque Deus se importa com o que eu faço com esse corpo. Deus se importa com a forma como eu me alimento, com o meu descanso. Deus se importa com o que eu assisto,
com o que eu leio, com o conteúdo que eu consumo. Deus se importa com aquilo que eu visto. Deus se importa com a água que eu bebo. Ele se importa. Então, nós precisamos prestar atenção nas repetições que estão ocorrendo na nossa vida e em que elas estão nos transformando, em quem elas estão nos transformando. Para um tempo, sabe, nós perdemos o hábito de avaliar o nosso coração e as nossas práticas, mas eu creio que essa conferência também é um convite para nós nos avaliarmos. Como tem sido a sua rotina? Sabe, para o momento, o que acontece do momento em que eu acordo até o momento em que eu vou me deitar? O que eu faço? O que eu sempre faço todos os dias? E como que isso está influenciando o meu espírito? Como é que isso está moldando o meu coração? No que isso está me transformando? Está me tornando mais parecida com Cristo? Está me moldando a Cristo ou está me deformando de Cristo? Deus nos fez para sermos seres litúrgicos. O James Smith diz que nós somos seres litúrgicos. Nós não somos apenas pensadores, não apenas pensamos, mas nós somos adoradores. E nesse sentido, os nossos hábitos nos moldam e nos transformam. Quando Deus deu tantas repetições ali para o povo de Israel, o que Deus queria? Que cada uma daquelas verdades, que aquelas palavras se tornassem parte de quem eles eram. Não era só uma coisa para entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas eles tinham que repetir, o sacrifício tinha que ser sempre do mesmo jeito. Ai, Deus, mas eu já estou de mau humor, queria fazer uma coisinha diferente para não cair na rotina. Não, vai ser desse jeito. Ai, Senhor, mas em vez de a gente ir lá para Jerusalém adorar, a gente poderia adorar aqui mesmo no quintal de casa? Não, tem que ser lá. Sempre a mesma coisa, porque Deus não se cansa. E, na verdade, a repetição é o nosso ritual de obediência. É a nossa liturgia de obediência a Deus. É culto. Por que liturgia? Geralmente, né, nós vamos ao culto no domingo, existe uma liturgia, né? Não chega assim domingo, em vez de ter lá o pastor, tá um palhaço, né? Graças a Deus, espero que não. É sempre do mesmo jeito. Temos o louvor, temos a palavra, temos a oferta, temos isso. Esse padrão de repetição nos molda. Ensina os nossos corpos a uma forma de adoração. Então, aquilo que você faz também está te ensinando. De segunda a sexta também está te ensinando, também está te moldando. Nós amamos aquilo que nós repetimos, porque o que nós repetimos é quem nós somos. Às vezes a gente pensa assim, ai, mas eu tenho ideias tão maravilhosas, e aí você tem ideias incríveis mesmo, mas no fim das contas, você é aquilo que você repete constantemente, por melhores que sejam as suas ideias. Então, já quero te desafiar a pensar o que você tem repetido constantemente. Isso é quem você é no fim das contas. Os hábitos nos formam, mas eles também nos deformam. Aquilo que nós repetimos sem intenção pode nos afastar de Cristo. Por isso que a nossa vida ela precisa ser uma vida intencional, uma vida com propósito. Tudo deve ser propositivo. Tudo deve ter uma intenção. Porque as nossas liturgias, as nossas repetições estão nos formando muito mais do que qualquer ideia que nós possamos ter. E é justamente aqui que eu quero chamar a sua atenção. Talvez você não tenha consciência, mas os seus hábitos rotineiros não estão apenas formando você. Eles podem também estar te deformando. Te afastando da forma que Deus quer que você tenha. Você já parou para pensar nisso? Quais hábitos você tem praticado? O que tem formado a sua vida? O que tem moldado a sua vida? O que molda a sua vida, molda o seu coração. E molda quem você é. Mas será que você está se tornando o tipo de pessoa que você deseja ser? Será que os seus hábitos estão te conduzindo a ser esse tipo de pessoa que você deseja ser? O tipo de pessoa que Deus deseja que você seja? Ou estão te afastando? Tempos atrás eu estava falando sobre isso no Instagram. Porque às vezes nós temos um alvo, eu quero ser assim, eu quero ser esse tipo de mulher. Mas tudo que você faz te empurra para a direção oposta. Eu quero ser uma mulher assim, mas você faz justamente o oposto. Porque o seu coração, na verdade, embora a sua mente queira, o seu coração está naquelas práticas que você insiste em repetir vez após vez.
Mas aquilo que nós fazemos hoje não apenas está nos moldando hoje, mas também está nos moldando amanhã. Vai frutificar em algum momento. Aí a gente se depara com o fruto e pensa, poxa, mas não era isso que eu queria, Deus. Mas o que você está semeando hoje? O que está te moldando hoje? Quais conteúdos estão te moldando? Quais leituras? Será que você gasta mais tempo lendo qualquer livro aleatório ou lendo a palavra? E nesse sentido, nós temos a palavra de Deus, que é justamente aquilo que deveria moldar o nosso coração. Só que às vezes nós nutrimos tantos hábitos, que às vezes são até hábitos bons, mas não nutrimos o principal hábito da nossa vida, que deveria ser ler a palavra, orar, para que esses hábitos aqui nos moldem, nos formem, para que nós sejamos mais parecidas com Cristo. Romanos 12:2, um texto bem famoso, nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse texto nos fala sobre conformar e transformar. Ambos os termos estão relacionados à forma. Nós podemos ser transformados ou podemos ser conformados. Você está sendo transformada ou você está se conformando a esse mundo? Quais pensamentos têm permeado? Será que as suas liturgias diárias estão formando, te tornando mais parecida com Cristo? Ou estão te deformando? O que as suas liturgias diárias estão fazendo em você? Cada momento que nós vivemos deve ser encarado como um ato de devoção e de adoração a Deus. Deus quer ser adorado em todo o tempo, irmãs, não somente no final de semana. Não somente nesse ambiente gostoso, é que é tão gostoso adorar a Deus, né? Todo mundo cantando, louvando. Mas Ele quer ser adorado na sua segunda-feira. Na sua terça-feira, quando você acordar às 5 da manhã para pegar ônibus, para pegar metrô, para amamentar a criança. É ali o seu lugar de culto, ali é o seu altar de culto ao Senhor. E Ele deseja esse sacrifício. Um sacrifício vivo e não morto. Sabe por que um sacrifício vivo? Dar um animal morto para Deus é fácil, né? Ah, já morreu mesmo, só entregar lá. Mas sacrifício vivo dói. Porque ele tem que ser entregue e sacrificado no altar do Senhor. E muitas vezes a gente não quer. A gente não quer ser o sacrifício vivo. Mas Deus deseja que cada ato, cada momento da nossa vida seja um momento de culto, de adoração, uma liturgia a Ele. E quando você começa a encarar toda a sua vida, a sua rotina como um tempo litúrgico para Deus, isso muda. Tudo passa a ter um propósito. Por vezes nós queremos adorar a Deus somente no extraordinário, e é maravilhoso adorá-lo no extraordinário. Esses momentos como esse que nos impactam, que mexem com as nossas emoções, a gente ouve palavras maravilhosas e você fala, Deus, é isso, eu quero isso para mim. Mas Deus quer ser adorado no chão da nossa casa, na vida comum, na vida ordinária. E às vezes a gente perde essa perspectiva porque a gente olha para a vida de Jesus, uau, ele teve um ministério incrível e grandioso, mas a gente esquece que na maior parte da sua vida ele viveu uma vida muito comum, uma vida ordinária. Ele foi anônimo na maior parte do tempo dele. E mesmo ele tendo o maior de todos os chamados, o chamado mais extraordinário do mundo, boa parte da vida dele foi vivida de maneira ordinária. Ele foi um homem comum. Ele viveu entre a poeira das ruas de Nazaré, ali na serragem da carpintaria. Ele fez seus deveres de casa. Ele obedeceu seus pais de maneira muito comum. Ele criou e consertou peças de carpintaria. Ele teve que aprender. Ele ensinou repetidamente os seus discípulos como um professor. E mesmo tendo um chamado extraordinário, ele viveu de modo ordinário porque a nossa vida comum importa. E Cristo veio para redimir a nossa vida comum. Ele veio fazer aquilo que Adão não pôde fazer, que era simplesmente cultivar e guardar. E cultivar e guardar, minhas irmãs, não é pouca coisa, é grandioso demais. Jesus foi um homem comum, um ser humano como nós. Ele teve as nossas necessidades, ele precisou beber água, ele precisou dormir, ele precisou ir ao banheiro.
Imagine que em tudo isso que ele fez, enquanto ele dormia, enquanto ele comia, enquanto ele ia ao banheiro, ele estava glorificando a Deus, porque a Bíblia diz que em tudo ele glorificou ao Pai. Em tudo. Em tudo. Em tudo ele glorificou ao Pai. Enquanto ele bebia água, ele estava glorificando ao Pai. E a gente pensa que glorificar a Deus é simplesmente fazer uma coisa muito incrível, muito uau. Mas Cristo glorificou ao Pai em todas as coisas ordinárias que ele se propôs a fazer. E Cristo deseja ser glorificado em cada uma das coisas ordinárias que nós fazemos. Não despreze essas atividades corriqueiras, porque elas estão nos formando. Porque, no fim das contas, nós passamos mais tempo cultuando a Deus fazendo essas coisas do que no domingo. Não é verdade? O domingo é um dia da semana. E os outros dias? Será que Cristo não é digno disso? Da sua adoração, da sua rendição, da sua gratidão, da sua devoção. Como alguém disse aqui, acho que foi a Tainá, devoção não é só aquele momento em que você para tudo e você ora e você lê a Bíblia, porque esse é um momento do seu dia. Um momento das suas 24 horas. E Deus não quer só um pedaço da pizza, não. Ele quer o todo, Ele quer o nosso coração. Eu sei que a gente tem aqui algumas mães. E talvez você se sinta invisível no seu chamado ordinário. Talvez você esteja vivendo uma fase da criação dos seus filhos que parece assim que você não existe mais. Você não se vê, você não se enxerga e você sente que as pessoas também não te enxergam. Talvez você sinta que o seu marido não te enxergue, você sinta que a tua igreja não te enxergue. E você sinta invisível por causa desse chamado. Mas eu quero te dizer que Deus te vê. E que o teu chamado não é invisível, pelo contrário. Ele é digno diante de Deus. Talvez a sua rotina, irmã, não seja tão empolgante, instagramável. Mas Deus deseja que você mude o seu olhar sobre a sua vida. Talvez a sua vida pareça tão entediante, tão monótona. Ai, a mesma coisa todos os dias, não tem uma novidade, não tem uma coisa diferente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não fica entediado em assistir a sua vida. Deus exulta na monotonia da tua vida. Ele deseja ser glorificado nessa monotonia. Porque é essa monotonia que está te formando, que está formando você, em você o discípulo que Ele quer que você seja. Então, perceba as oportunidades de ser mais parecida com Cristo em cada ato diário, em cada louça lavada, em cada banheiro limpo, em cada relatório entregue. Em cada refeição preparada, você está sendo formada. Às vezes nós pensamos naquele texto de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. A gente pensa em coisas muito grandiosas, mas qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Que nós sejamos mais parecidas com Cristo. Então, sim, quando você está lavando a louça está cooperando para o teu bem. Para que você se pareça mais com Jesus. Quando você está lá no metrô lotado, no trânsito, isso está cooperando para o teu bem, para que você seja mais parecida com Cristo. Cristo não desperdiça nada. Ele não desperdiça as migalhas do nosso ordinário. Ele quer tudo para Ele, Ele reivindica a glória e a honra. De todas essas coisas, Deus não fica entediado. Todos os dias Ele assiste você. Ele te vê. E Ele celebra a tua jornada de novo e de novo. Todos os dias é um dia de aprender de novo a ser mais parecida com Jesus. De novo, e de novo, e de novo, até que Ele venha. Todos os dias. Então, celebre cada novo dia. Exulte na monotonia também, porque Deus está exultando. Se o Criador do Universo está exultando na monotonia, por que você não exultaria? Salmo 118:24 diz, este é o dia que o Senhor fez. E todos os dias, quando eu acordo, eu tenho sido lembrada desse salmo. E eu falo, este é o dia que o Senhor fez. E por isso eu me alegro nele, eu exulto nele. Porque Deus fez esse dia é digno de ser celebrado. Eu já começo o dia com a minha liturgia, celebrando a Deus. Não importa se está nublado, se está chovendo, mas o Senhor fez esse dia. Glória a Deus por isso. Celebremos. Precisamos celebrar a vida. Celebrar a nossa existência. Abraçar a nossa realidade.
fazer o que precisa ser feito, com aquilo que Deus nos deu, com os recursos, porque tudo é para Ele, para a glória dEle. Tudo deve ser feito, quer comais, quer bebais, tudo é para a glória dEle. Para a glória dEle. E eu tenho uma boa notícia para você que vive brigando com a sua rotina, para você que odeia a sua rotina. Deus está presente na sua rotina. E Ele exulta na monotonia. Agora cabe a você enxergar propósito nisso, ser intencional na sua rotina, não deixar que seus dias passem simplesmente e sejam desperdiçados porque Deus está te formando nesse tempo. Deus está te formando na sua rotina, muito mais do que Ele está te formando aqui, nesses 2 dias maravilhosos. A sua escola é a sua semana, irmã. Não é simplesmente o domingo. Não desperdice os seus dias ordinários. Esses dias têm sido maravilhosos aqui. Maravilhosos. Eu tenho certeza que todas vocês estão cheias da palavra, com o coração quentinho, com o coração encorajado e animado. Mas amanhã é domingo. E vocês certamente vão cultuar nas suas igrejas, ouvir o sermão, cantar hinos. E a segunda-feira já vem. A segunda-feira já vem. Mas eu quero que você olhe para a tua segunda-feira de maneira diferente. Que você possa exultar na monotonia da tua segunda-feira com tudo o que ela traz. Porque Deus fez a segunda-feira. Esse é o dia que o Senhor fez. Que você possa exultar em cada dia comum que Deus fez debaixo do sol. E que a sua vida ordinária seja uma liturgia a Deus. Seja um culto a Deus, seja uma adoração a Deus, Senhor. Carol Basso, que uma vez compartilhou um texto, eu acho isso maravilhoso. Que ao lavar a louça, você pense, Senhor, assim como eu estou aqui limpando essa louça, lavando essa louça, lava o meu coração também. Senhor, enquanto eu estou aqui varrendo e limpando, Senhor, limpa a minha alma. Me ensine a servir como Cristo. Cristo lavou os pés dos discípulos. Quem sou eu para reclamar de lavar um banheiro? De trocar mais uma fralda. Senhor, que toda a minha vida seja uma vida de adoração, de culto ao Senhor. E que eu não tenha problemas, que eu não tenha tédio por viver tudo de novo, porque a repetição é uma bênção. Minhas irmãs, Deus exulta na monotonia. Que nós possamos exultar também na monotonia. Celebrar, que a gente não se canse de viver a vida de Deus para nós. Gálatas 6 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Eu sei que muitas vezes a gente se cansa de fazer o bem, a gente se cansa e fala assim, nossa, eu sempre faço, não tenho reconhecimento. Toda vez, a gente cansa, mas nós não podemos desfalecer. Não desfaleça, não desista, porque o bem que você faz, seja ele qual for, é uma semente. E o Senhor vai fazer frutificar. Então não desista, exulte na monotonia, celebre os seus dias ordinários e faça da sua rotina uma liturgia a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus que exulta na monotonia. E nós queremos ser exultantes na sua obra, na rotina, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Senhor, nós queremos te celebrar e nós queremos sair daqui, Senhor, com o nosso coração carregado, mas queremos chegar na segunda-feira no mesmo espírito e olhar para a nossa segunda-feira e declarar, este é o dia que o Senhor fez e eu me alegro nele, eu exulto nele. Senhor, dá-nos um coração atento, que nós sejamos adoradoras na nossa rotina, adoradoras não da nossa rotina, mas do Deus que fez a nossa rotina. E possamos prestar culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe.